Queridos, que a graça e a paz de Jesus esteja com seu coração. Estamos de volta, depois de um tempo precioso na presença de Deus, adorando o seu nome. Nós estamos de volta para a glória de Jesus. Eu quero aqui agradecer a todos que têm orado conosco continuamente, que todos sejam grandemente abençoados e em todo o tempo da sua vida, que o Senhor favoreça seu coração e proporcione aí a sua jornada de vida, todo o bem que Ele tem reservado para a sua vida. Até porque ninguém mais do que o Senhor sabe de você, ninguém mais do que o Senhor conhece suas necessidades, suas petições, e quem mais do que Ele para surpreender seu coração e a sua vida quanto àquilo que você tem desejado, tem pedido, tem esperado no Senhor. Eu quero ler com você a palavra de Deus e quero aqui agradecer a Jesus por mais essa oportunidade que Ele nos concede. Já adoramos o seu nome. Eu sei que você sentiu a glória de Deus aí, a sua presença sobre a sua vida, porque Ele está conosco. O Senhor está conosco e nós não temos nenhuma dúvida de que Ele está com as mãos estendidas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse tempo precioso, que você somente cresça, que você somente avance, que você em tudo e em todas as coisas sempre tenha da parte de Deus todo bem, todo favor, toda alegria, toda graça. Que em tudo o Senhor te abençoe abundantemente para a sua glória e para o seu louvor. Glória a Jesus. Vamos ler a palavra de Deus comigo no livro de Josué. Eu quero olhar com você, livro de Josué, no capítulo de número 6. Glória a Jesus. Josué, capítulo de número 6. Glória a Deus. Livro de Josué, capítulo de número 6. Você é muito amado por nós, estamos sempre como igreja, como família, orando pela sua vida e é muito bom saber que você também tem orado conosco e por nós. Eu desejo que você cresça em todo o tempo da sua vida e que em tudo você consiga vencer sempre seus grandes desafios, porque maior é o que está com você e que garante a você tudo que você precisa para continuar, para prosseguir, para caminhar, para avançar. O Senhor é bom. Começou a temporada. É o que garante a você, ao seu coração, a grande certeza, melhor dizendo, que você vencerá tudo e todas as coisas ao seu redor. Então vamos ler aí, é um texto conhecido, Josué, capítulo 6. Eu quero ler com você aí, a partir do verso 22. É um texto muito conhecido. A tomada da grande Jericó, com suas muralhas elevadas, com sua imponência e com o seu poder, que causava terror, tremor, medo, e causava a cada pessoa, principalmente aqueles que tinham a missão de tomarem, de passarem por cima dela, ela causava nessas pessoas que tinham essa missão uma sensação de que aquilo era impossível. Tanto é que o próprio Deus precisou usar a voz de Moisés, nos dias em que Moisés estava liderando o povo, lá em Deuteronômio capítulo de número 9, versículo 1 e 2, para dizer a eles que eles não tivessem medo, porque o Senhor subjugaria
povos mais altos do que eles, e cidades muradas e elevadas, cuja visão deles era impossível, né, transpô-las e ultrapassá-las, ou passar por cima delas e vencê-las. Mas eles conseguiram. E como conseguiram, revela-se a partir daí toda a manifestação da bondade de Deus que alcança alguém que passa a ter relevância e importância na história, eu diria, a partir de dois momentos. E o primeiro momento é o momento em que essa pessoa se coloca como alguém útil para a vida de mensageiros que foram enviados, para a vida de espias, melhor dizendo, e também mensageiros que foram enviados por Josué para espiarem a terra. Eles estavam prestes a cruzar o Jordão, eles estavam prestes a começar a saga para a terra prometida, eles estavam a um passo de começarem toda a trajetória onde eles enfrentariam adversários, inimigos, mas enfrentariam com base na promessa que Deus fez de que daria a eles o lugar prometido. E eles viveriam a experiência da bondade de Deus, usufruindo e desfrutando deste lugar. Então, olhando para o capítulo 6 de Josué, a partir do verso de número 22, diz assim: Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra: Entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, e tudo que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lançará os seus alicerces, e à custa do filho mais novo lhe colocará os portões. Assim o Senhor estava com Josué, e a fama dele se espalhou por toda a terra. Amém, amém e amém. Como eu disse, é um texto conhecido. Perdão. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Como eu disse, é um texto muito conhecido de todos nós. E, em sendo um texto conhecido, quase sempre a gente se pergunta o que é que vai ouvir ou o que há de novidade nesse texto. Bom, eu diria glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Eu diria que não há, aparentemente e particularmente, nenhuma novidade que se traga uma grande surpresa ao coração, quer que seja, uma vez que você lê e relê esse texto e sabe que se trata dessa conquista, dessa jornada de conquista
para a conquista do povo hebreu que está saindo de um contexto de deserto e de uma experiência que no capítulo 5 é marcada por cortes que eles vivem, e é muito importante considerar isso, porque aqui eles não vivem nenhum banquete, nenhuma vitória sem saberem o que é sacrifício, o que é esforço, o que é luta, o que é batalha, o que é lidar com promessas de Deus e vencer os desafios que vêm de encontro a estas promessas, querendo parar a trajetória dos esperançosos em Deus. E porque eles sabem muito bem que os desafios são grandes, as dificuldades são grandes, e por isso os cortes, uma vez que eu falo desses cortes aqui, eu estou me referindo, não é, aos cortes que eles sofreram do prepúcio deles, com as facas de pedra usadas naqueles dias. E isso eles fizeram num ato de imitar a própria figura de Abraão. Porque Abraão foi convidado a viver essa experiência já velho, o Ismael bem mais novo, mas isso era um sinal de que Deus tinha estabelecido com o seu povo uma aliança. Era um rompimento com qualquer relação que pudesse, eu diria, ocupar lugar prioritário diante de Deus. Então aquela dor sentida, aquele corte sentido, que era o corte do prepúcio, aquilo trazia à vida de cada um deles a certeza de que eles abriram mão de algo, sentiram corte, para poder viverem o que estavam vivendo e o que tinham por viver. Isso não é diferente da gente. O apóstolo Paulo diz que o corte hoje que nós sofremos não é um corte no prepúcio. Algumas pessoas até vivem, né, quando fazem aí a cirurgia de fimose, enfim. Mas o corte hoje não é esse corte literal, mas no coração, na mente, na consciência, na nossa forma de ser, de agir, na nossa forma de trabalhar. Isso acaba refletindo, porque é um corte que a gente vive no nosso interior. E a partir daí, nós começamos a agir em Deus como pessoas cuja vida está totalmente envolvida com a cruz de Cristo, com a renúncia, com a decisão constante, contínua de dizer não ao nosso próprio eu, ao nosso próprio ego e a todas as outras coisas que na gente gritam e querem gritar mais do que a realidade da vida de Jesus dentro da gente. Então nós vivemos um corte também, ou cortes na nossa vida, porque somos convidados a andar com Jesus e levarmos a nossa cruz até o Calvário, porque é ali que ele deixa todo o peso da cruz. A cruz não vai com ele para o céu, a cruz não vai com ele a não ser até o Calvário. Do Calvário para frente, a liberdade, a vida, a ressurreição, a vitória, a graça disponibilizada, disponível ao coração dos que creem no sacrifício de Jesus. Então eu estou dizendo que eles sofrem esses cortes antes de qualquer conquista. E quando vivem esses cortes, agora estão prontos para prosseguirem, avançarem na direção daquilo que precisa ser conquistado. Quando a gente leva em consideração esse texto, nós percebemos a partir daqui que algo muito precioso começa a se revelar. E esse algo precioso eu alicerço em 3 pontos específicos. Primeiro, o reconhecimento da ação de Deus na vida de Josué, dos espias e do povo hebreu, fazendo uso de pessoas para serem uma bênção, para cooperarem com eles nessa trajetória de conquista que eles estão fazendo. E quando eu falo de pessoas aqui, eu preciso destacar que a pessoa que eu estou falando de forma
bem direta aqui, chama-se Raabe, que vai ser um instrumento para a vida de Josué, dos espias e dos demais. E ela vai ser um instrumento poderoso. Ela vai ser um instrumento lindo, usado por Deus, para cooperar com essa marcha para a conquista. Uma vez que Josué mandou os espias, e ela se colocou ali à disposição, guardando aqueles espias e os direcionando naquilo que eles deveriam fazer para saírem dali com vida e voltarem a Josué falando de tudo o que era necessário. Inclusive, ela mesma dá testemunho de que ela já ouvira notícias do Deus de Israel. E é bom que se diga, porque a Bíblia aqui, ela não está girando em torno dos judeus e dos hebreus somente. Aqui nós temos alguém com o nome de Raabe, que vai passar a ter uma ligação com o povo hebreu, mas que não tinha anteriormente, e que está dando testemunho da veracidade dos fatos, da ação do Deus de Israel, desde que tirou o seu povo com mão forte do Egito. O que a gente tem aqui, vamos colocar assim, é uma pessoa não crente reconhecendo a veracidade dos fatos. Tá? É uma pessoa não crente conseguindo atestar a veracidade das ações de Deus pelo seu povo e em favor do seu povo. O segundo ponto que eu coloco em destaque aqui é o fato de que Deus traz à tona, aos ouvidos, aos olhos de Josué, a importância da gratidão para com os improváveis. Porque quem é Josué? Um grande líder. Qual o trajeto que Josué tem feito? Bom, durante muito tempo Josué tem sido nada mais nada menos do que uma figura cuja relação profunda e íntima ela tem se dado, tem acontecido e sido revelada com Moisés. Durante muito tempo, durante toda a caminhada de Josué, e por isso eu penso, Deus decide separá-lo e escolhê-lo, porque em Números capítulo 3 ele revelou coragem. E aí você vai ler, por exemplo, Êxodo capítulo 24, Êxodo capítulo 32, e vai ver a figura, eu vou dizer de novo, você vai ver a figura de Josué presente em todo momento que Moisés vai viver alguma comunhão extraordinária com Deus. Então esse homem que faz essa trajetória, Deus o escolhe pela coragem, Deus o escolhe pela decisão que ele toma de estar servindo Moisés, cooperando com Moisés e estar junto a Moisés, principalmente nesses momentos em que Moisés vai buscar a Deus. Mas em toda outra e qualquer situação ele está ali. Ele está ali. Inclusive Moisés deu uma lição a ele bem pesada, né? Lá em Números capítulo 11, quando Moisés clamou para que Deus tirasse do seu espírito, daquilo que ele tinha recebido de Deus como autoridade, e repartisse com os anciãos. E a Bíblia diz, não é, que havia ali no mínimo uns 68 que receberam dentro do ambiente da congregação o poder de Deus. Mas não somente eles, porque todos começaram a profetizar. Mas diz a Bíblia também que não somente eles, mas 2 deles, Eldade e Medade, que estavam fora do ambiente do arraial, também foram visitados. E quando Josué viu aquilo, Josué ficou preocupado porque achava que a essência de Deus era só para quem estava ligado ao arraial e preso ao arraial. Mas a essência de Deus, ela é a essência que se revela em todos os lugares onde há um coração, uma alma e alguém aberto para viver esse toque, para viver essa experiência, para viver esta coisa gloriosa de Deus na sua existência, na sua vida. Então não importa se está ligado ao arraial, ou preso ao arraial, ou ali detido. O que importa ali naquele momento
é se o coração estava disponível e aberto para que o Senhor manifestasse sua glória e o seu poder sobre essas pessoas. E Deus o fez, manifestou sua glória e o seu poder sobre a vida desses dois homens e fez deles figuras relevantes, significativas, impressionantes também naquele dia, porque fez profetizar quem estava fora do contexto do arraial. E graças a Deus por isso, porque Deus deixou uma graça para os que estão no terraço. Ou velho, eu vou dizer de outra forma, Deus deixou uma graça também para os que estão no pátio. Isso é uma outra mensagem para a gente pregar. Porque o favor de Deus não ficou preso a quem está no arraial, na tenda, mas alcançou também os que estão fora dela. Agora, quando esse Josué que está bem presente aqui, ele está fazendo essa trajetória, gente, preste bem atenção, para a conquista, suas companhias, eu diria, são excelentes também. Porque Deus tirou a figura mais nobre do caminho de Josué, que era Moisés. Mas Deus não deixou Josué sem olhar para um lado e para o outro e perceber que ali tinha os filhos de profeta. Por que o senhor diz isso, pastor? Porque nos dias de Moisés já havia, né? Lá em Números capítulo 12 fala isso, profetas atuando. E Deus disse, se tem profeta Israel, eu falo com eles por sonhos, por visões. Com meu servo Moisés eu falo face a face. Hálito no hálito, cara a cara, boca a boca. Eu falo com ele. Então já haviam profetas ali. E eu sei que esses profetas deixam sua sementinha, porque quando a gente fala de que morreram os hebreus no deserto, nós também temos que considerar que a geração que morre é a que saiu do Egito com Moisés. Deus fez nascer filhos do deserto. E deste deserto, Deus decidiu pegar esses filhos e colocá-los na caravana dos que com Josué e Caleb invadiriam a terra prometida e tomariam posse dela. Primeiro, porque Deus seria fiel com Abraão até o final. Segundo, porque Deus jamais deixaria que o serviço e o trabalho de Moisés tivesse sido em vão, porque foram anos e anos batalhando naquele deserto para que o povo chegasse. Terceiro, Deus tinha algo para revelar de grande ao seu povo na história, deixando um legado através da vida de Josué, ainda que Josué não deixou sucessor para a sua liderança. Mas o legado e a história dele falariam, principalmente a declaração de Josué de que ele e a casa dele serviriam ao Senhor. Mas o que eu quero que você atente aqui é como Deus vai trabalhar essa gratidão no coração de Josué para com os improváveis. Por quê? Porque Josué é alguém cuja companhia vem de Moisés. Olha quem acompanha ele. Se você olhar para o capítulo 3, até os sacerdotes. Então, em outras palavras, usando uma linguagem aí, bem do pessoal do Rio de Janeiro e de outros lugares, Josué está com a turma da prateleira de cima. É a turma com quem ele convive. E uma coisa é ele como líder, olhar para um sacerdote e dizer, obrigado, gente. Uma coisa é ele olhar para Deus e dizer, Deus, obrigado pela vida de Moisés. Porque essa turma é a turma da prateleira de cima. A questão é ele como capitão da salvação de seu povo. Olhar para baixo e conseguir entender que a gratidão dele e do coração dele deve alcançar alguém mais. E aí você diz, pastor, quem seria? Os espias? Também. Porque no capítulo de número 2, você vai ler aí, eu recomendo que você leia do verso 1 até o verso de número 24. Você vai ter os espias sendo enviados para lá. E Josué precisa ter no coração uma profunda gratidão, até porque essa turma aqui correu perigo por ele, mas não para neles. Quando esses espias vão, eu repito aqui, eles são auxiliados, eles têm a cooperação de uma improvável que é justamente a figura que eu falei anteriormente, chamada Raabe.
E antes que eu olhe com você para o capítulo 6, por favor, olhe aqui para o capítulo de número 2 e veja a importância dessa mulher. Versículo de número 3 diz assim: por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Verso 4. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Verso 6. Observe o que diz o texto. É aqui que começa a revelar-se a importância dessa mulher. Porque desde o verso 2, do verso de número 1, ela é citada, mas é aqui, o verso 6. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa. Veja aí que sobrou alguma coisa, né, para os do terraço. Aqui no caso é um livramento, mas veja. Eu vou repetir. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Zion e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Pare aí. Estas são as palavras de uma não crente. Ela está aqui agindo como quem diz: bom, vocês vieram até mim para escapar dos que são adversários de vocês. Eu vou cooperar com vocês. E o envolvimento de Raabe com esses homens é tão profundo a partir de agora, porque ela está acostumada aqui na vida dela a se envolver com os homens aqui, mas de uma outra forma. De uma outra forma. Porque a Bíblia apresenta ela aí como uma prostituta. E eu acredito que na mente de quem tem promessa e que carrega no seu caminho e no seu coração princípios de uma lei que não favorecem esse tipo de pessoa, que comete esse tipo de pecado, de vender o próprio corpo na visão da lei. Eu penso que na cabeça de gente como Josué, é isso que eu estou dizendo, como dos hebreus, jamais se passaria a ideia que haveria um favor de Deus manifesto a eles e aos espias enviados que tinham que levar a Josué as notícias da terra, vindo de uma prostituta. Gente, Raabe não seria considerada por ninguém uma pastora. Mas aqui ela está sendo alguém que fala a mensageiros e que instrui e orienta os mensageiros. Quem olhasse para Raabe, sabe o que diria? Daí, não.
Só que Raabe aqui, diferente, por exemplo, da Jezabel dos dias de Acabe, ela não é um instrumento para matar mensageiros nem espias. Tanto é que ela não entrega os espias, ela esconde eles. Porque a sua casa tem um espaço que serve de refúgio para espias. Essa casa que serve de refúgio para espias é a casa de uma prostituta. Quem ela está abrigando? Primeiro, espias. Segundo, o que é que esses espias trazem consigo? Homens que carregam uma promessa. Quem ela está abrigando? Homens que têm promessa. Opa, vamos lá, eu vou mais à frente. Quem ela está abrigando e sendo extremamente útil? Gente de Deus, abrigados na casa da prostituta. O que você diria aí, vendo um mensageiro desse sair de lá da casa da prostituta? Com toda a religiosidade que você tem, o que você diria? Bom, só deve ser um bando de pregador desmantelado, de pastor desmantelado, de crente desmantelado, porque estão na casa da prostituta, boa coisa não estavam fazendo. Ou é até bom, mas fora do compromisso, eles não estavam fazendo nada certo lá dentro. A visão da gente é totalmente diferente, né, da visão de Deus. Deus aqui vai colocar a nação hebreia, ou o povo hebreu, em uma posição que eles precisam agradecer a Deus pela vida de uma prostituta. É aqui que algumas coisas começam, gente, eu penso a serem quebradas, porque quando eles vão se estabelecer na terra prometida, cada tribo espalhada, ocupando seu espaço, seu território, vão ter um tipo de interpretação das escrituras que chegaram às mãos deles. Eles não vão ser um grupo cuja a voz ela ecoa de forma uníssona. E não vão estar ali como um povo único e coeso. Não. A forma de verem a lei de Moisés e aquilo que chega até eles, chega com interpretações das mais múltiplas e diversas. E é por isso que a gente percebe a idolatria, por exemplo, nos dias dos juízes, sendo manifesta de forma gritante, porque enquanto Josué estava ali, Josué gritava: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas quando Josué morre, o livro dos juízes é esse livro onde você tem figuras, inclusive como o próprio Gideão, que foi usado lá na frente para um grande livramento do povo de Israel, se entregando à idolatria. E tudo isso tem a ver com interpretação. E nos dias dos livros do juiz, do livro do juiz, ou nos dias dos juízes, isso está muito presente lá. Era uma questão de interpretação entre as tribos. Você tem Judá num lugar, Judá não fala a mesma língua quanto a interpretação que os de Isacar, de Zebulon, de Naftali. Não. De Rubem, que ficaram realmente do outro lado do Jordão. Está lá em Números capítulo 32, que é uma divisão aí, você vai ter praticamente, não é, umas 8 tribos e meia ocupando os territórios e uma tribo específica cuidando do santuário, que é a de Levi. E aí você vai ter, não é, 2 tribos e meia praticamente envolvidas com um território que eles reconheceram ser o melhor território para eles ficarem, que era antes de passar o Jordão. Só que eles precisaram passar o Jordão porque foi a condição que Moisés disse: vocês vão tomar posse dessa terra aqui, mas só vão tomar posse se vocês ajudarem os outros que têm que passar o Jordão a passarem o Jordão e vencerem batalhas do outro lado depois do Jordão. E aí vocês voltam. Só que na ida, né, tem um milagre aqui de ida tremendo. O Jordão abre. A questão para mim é a volta deles. Como eles vão voltar? Se o Jordão só abriu
para ir. Vai abrir para voltar? Tem um ponto aí para se estudar em outro momento. Agora, eu quero que você leve em consideração. Deus coloca toda uma nação, que é a nação hebreia, para se colocar na posição de quem tem que agradecer a uma prostituta. Então isso, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai precisar do capítulo 3, do capítulo 4, do capítulo 5, até eu chegar ao capítulo 6, para colocar no coração de Josué essa manifestação de gratidão. Pastor, essa gratidão seria revelada como? Através da lealdade e do cumprimento de uma promessa feita pelos espias a Raabe, que no capítulo de número 2 diz a eles: eu sei que Deus entregou até a vocês, mas por favor, leve em consideração o que eu estou fazendo, que eu estou sendo um instrumento de livramento para vocês, seja um instrumento de livramento para minha casa. Digam a Josué lá, falem por mim, para que quando vocês tomarem posse disso aqui, a minha casa não seja dizimada. E para isso ela é inteligente como mulher. O que ela usa? O conhecimento que ela tem do Deus dos hebreus, mesmo sem conhecê-lo na relação. Porque ela ouviu coisas dele e disse: olha, eu sei que o Deus de vocês é Deus em cima e é Deus embaixo. Quando ela diz isso, os espias dizem: bom, pelo teu ato, pela tua atitude, pelo teu reconhecimento, nós vamos garantir a você que a sua casa será salva. Agora, coloca aí um fiozinho de escarlate, um fio vermelho, uma fita vermelha, para identificarmos a tua casa como uma casa protegida. Foi isso que a gente acabou de ler no capítulo de número 6, a partir do verso 22. Porque aqui a casa de Raabe está envolvida em tudo aquilo que ela se comprometeu a fazer. E em tudo aquilo que de lealdade, fidelidade, misericórdia e compaixão da parte de Josué e dos espias vai se manifestar. A questão é que esse ato de Josué é um ato de gratidão, entende? Para com uma prostituta. Quem ela é? A improvável. Eu vou repetir. Quem ela é? Aquela que ninguém daria nada por ela, mas que foi responsável por ser um instrumento em dias de perseguição, meu Deus, para que um grande livramento alcançasse os mensageiros de Josué, os espias de Israel. Será que você entende o que eu estou dizendo? Gente, essa coisa de resistência entre os hebreus e os judeus com relação a qualquer tipo de pessoa, isso se manifestou com Ruth. Que Ruth, se Boaz não aparece para dar um aval, ela sofreria na mão do povo, ainda que houvessem leis que desse a ela um amparo como viúva. Mas ela era zombada por outras que tinham lá seus direitos e sua vida equilibrada e organizada, sem nenhuma tragédia em curso. Porque os que aparentemente não sofreram nenhuma tragédia na vida têm esse sentimento de zombaria com os que se arrebentaram. O que eles não sabem é que Deus um dia marca para fazer alguma coisa de grande significado através desses que se arrebentaram ou foram arrebentados pela vida. De modo que eu estou dizendo que Deus pode muitas vezes usar a figura de gente caída, de gente quebrada, de gente arrasada. São as pessoas que qualquer um diria: isto é um improvável. Aleluia! Esta é uma improvável. É impossível que esta mulher ou este homem seja útil nas mãos de Deus para alguém. O que eles não estão contando é que Deus é o Deus que sabe agir. Deus é o Deus que sabe trabalhar.
é o Deus que sabe favorecer, é o Deus que sabe erguer, é o Deus que sabe levantar os prostrados, os quebrados, os arrasados da vida. Pastor, o que é que o senhor está dizendo com isso? Eu estou aqui liberando uma palavra de Deus para a sua vida. Porque talvez há pessoas que estão me ouvindo que não estão nos grupos, que não estão no grupo daqueles que não conhecem tragédias. Estou falando para a gente, talvez, que na visão de alguns é um fracassado, uma fracassada, é um caído, uma caída, é um prostrado, uma prostrada, é alguém que pecou, ou que vive uma vida promíscua, ou que errou, e alguém olha e diz assim, isso merece, é todo o desprezo da minha alma. Deus não! Antes de Deus permitir esse povo entrar, Deus vai fazer com que esse povo experimente, nos espias ali representado, um livramento através de uma improvável. Olha comigo, por favor, antes que a gente continue. Mateus, Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus. Capítulo de número 1. Olha o que está dito aí, olha o que está dito aí, e a gente precisa levar urgente em consideração. Olha o que está dito, e que a gente precisa muito levar em consideração. Olha aí, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esdron, Esdron gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe... Se você não está acompanhando a Bíblia, você parou agora e ficou pensando, o que é que tem aí? Vou ler, tá? De novo. Verso 4 somente. Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naazon, Naazon gerou Salmão. Versículo 5 agora. Salmão gerou Boaz, cuja mãe... Salmão gerou... Eu vou ler de novo, hein? Salmão... Isso é muito sério. Verso 5. Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz... Ah, Deus tremendo é o nosso Deus. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Pega esses dois nomes, Moabita. Uma Moabita, Ruth. A outra está lá, a Raabe da terra que será invadida pelos espias. Dá uma olhada nisso, gente. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. E Obed gerou Jessé. E Jessé gerou o rei Davi. Olha onde essa coisa de Ruth, de Raabe e de Ruth vai dar. Na figura do rei Davi, lá no final, na genealogia do Messias chamado Jesus Cristo. Aí você olha e diz assim, pastor, eu aprendi religiosamente que para Deus não há vaga para esse tipo de gente. Se você é alguém assim, se você é alguém assado, e Deus dizendo, ei, sua forma religiosa não serve para mim. Porque a sua forma religiosa aparentemente é para perfeitos. Qualquer fariseu entrava nela e passava pelo seu crivo. Mas no crivo de Deus, que é o crivo da graça, oh meu Deus, Deus coloca uma prostituta para ser alvo do coração de gente que vai ter que olhar e dizer, muito obrigado pelo favor que você prestou a mim, que sou um homem santo, chamado Josué.
Josué não foi na casa dela e não precisou. Mas Josué faz duas coisas importantes. Primeiro, cumpre com a promessa de livramento com a casa dela, que foi feita no capítulo 2. Segundo, dá a ela o direito de habitar. E aí o texto, na nossa tradução, diz que até os dias de hoje ela habita por lá. E aí você diz, mas como, pastor? É só olhar para a árvore genealógica que isso vai dar aqui em Mateus capítulo 1. Particularidades dela estão presentes lá. Eu estou dizendo a alguém aqui que se considera o mais miserável, a mais miserável, o mais improvável, a mais improvável, o mais indigno, a mais indigna, que é um favor de Deus que alcança quem está disposto e disposta a ser instrumento de refúgio para esses espias de Deus que estão espiando a terra, e para quem quer servir o capitão chamado Josué, que originalmente ele tem mais dois nomes dentro desse. Originalmente, né, são dois nomes ou três que brotam desse nome ainda, porque o Oséias é uma realidade e o Yeshua é uma realidade, ligado à estrutura desse nome de Josué. Josué é o Oséias, o Josué é o Yeshua, ou Yehoshua, como é pronunciado por alguns. Ele é o capitão da salvação do povo de Israel. E ele está aqui manifestando a gratidão dele. O que é que Deus teve que fazer com Josué? Bom, algumas coisas foram feitas, e principalmente, eu penso, que a experiência do Jordão coopera, porque quem passa um Jordão na vida dificilmente será juiz dos outros. Pode ter posicionamentos com relação aos princípios que carrega e a verdade que carrega, mas sempre olhará com compaixão e misericórdia, entendendo que os outros improváveis são úteis para Deus. Então Deus trabalha no coração de Josué para ser grato, porque Josué podia dizer, bom, Deus me deu a terra e eu vou matar todo mundo dos espias. Não, mas a gente empenhou a nossa palavra, vocês podem ter empenhado a palavra de vocês, mas eu não empenhei a minha, ela vai morrer e vai morrer a casa dela toda. Não. Volte a olhar para o livro de Josué aí rapidinho. O capítulo 6 que a gente leu e agora a gente já começa para terminar. Olha aí. Então Josué, verso 22. Então Josué disse aos dois homens que espiaram a terra, aos mesmos, entrem na casa da prostituta. Veja, ela não mudou do capítulo 2 para cá nada do que ela era. Ela é ainda a prostituta. Ela vai viver mudanças na vida dela, claro que vai, porque ela reconhece que o Deus de Israel é Deus em cima e Deus embaixo. Não é possível que ela vai continuar presa à mesma coisa. Vai nada. Quando ela reconhece, alguma coisa vai mudar. Mas essa coisa para mudar não é da noite para o dia, custa um tempo. E isso aqui custou. Tanto é que Josué diz assim, ó, entrem na casa da prostituta. Aí diz o texto, e tirem-na de lá, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Verso 23, eu podia dizer outras coisas aqui, com base nisso eu preciso correr para terminar. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe e seus irmãos, e tudo que ela possuía.
tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Os acamparam fora do arraial de Israel, até que tudo fosse resolvido. Verso 24. Porém queimaram a cidade e tudo que havia nela, tão somente a prata, o ouro e o utensílio de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Verso 25. Observa aí, essa parte é muito importante, gente. Mas Josué conservou, vocês não vão dizer amém, dizer nada aí, né? Tá, eu vou continuar. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje. Veja que aqui o texto diz no meio. É bom eu dizer isso a você. Não importa onde você está começando. O que importa é onde você vai terminar. Você não vai terminar a parte. Você vai terminar no meio. Você não vai terminar a parte. Você vai terminar no meio. Não a parte. No meio. Eu estou profetizando. Ninguém diz amém, diz nada. Eu vou continuar. Não vai terminar a parte de Israel. Vai terminar no meio. Quando tiram ela da casa, ela começa fora. Mas vai terminar dentro do arraial. Por que isso é importante, pastor? Porque além das outras duas coisas que eu falei, junto à gratidão e com ela a gratidão, com elas a gratidão, Raabe vai descobrir aqui que da parte de Josué e de todos os demais ali, a atitude dela aqui dá ela direito a um lugar. Preste atenção que eu estou começando aqui a palavra agora, já para terminar. Ela vai ter um lugar no meio. É bom levar em consideração aqui que tudo que está acontecendo teve a ver com uma atitude dela, com um juramento feito pelos espias. Aqui você tem a importância dos mensageiros, dos espias, e a importância de quem recebe os mensageiros. Só que aqui eu quero liberar uma palavra aqui, já vou terminar agora, porque eu sei que Deus já tem falado com muita gente que está aí. Eu vou terminar essa mensagem agora. Começa e termina. Eu vou terminar dizendo isso aqui. Nada do que você tem feito, nada do que você faz, nada do que você está fazendo, porque ela faz coisas aqui, eu disse, ela reconhece o Deus de Israel como um Deus grande e fiel. Segundo, ela oferece o terraço da casa para ser um esconderijo para eles. Terceiro, ela não os denuncia, os ajuda a saírem dali ilesos, que eles poderiam morrer, mas ela é um instrumento de vida para eles. Toda a atitude de Raabe tem que ser levada em consideração, porque isso vai trazer para ela a colheita. E é aqui que eu quero que você entenda, porque ela é a improvável. Ninguém imagina que uma mulher dessa pode ser útil para uma nação. Ninguém imagina que uma mulher dessa pode ser útil para a família, pode ser útil para a casa, pode ser útil para a parentela. Mas a visão dos homens é uma, a de Deus é outra. E a visão de Deus e a opinião de Deus ao seu respeito é o que conta. Como é que alguém veria uma prostituta?
É aqui que eu quero começar e parar. Eu digo, ela é a improvável. Outros diriam, bom, isso é a meretriz. Leia depois o livro de Provérbios, se não me falha a memória, lá no capítulo 9. 9 ou 10 de Provérbios, se não me falha a memória, no capítulo 9. Leia lá como é que Salomão descreve a pessoa que vive esse tipo de jornada de vida aqui. Na visão dos judeus, na visão dos hebreus, na visão de Israel, a visão que se tinha dessas pessoas é complicada. Isso aqui é gente que é digna de apedrejamento e tal. Aí, olha o que o texto deixa claro pra gente. Raabe vai ser inserida no contexto de um povo que ela jamais seria honrada. Ela vai habitar no meio deles. Ela vai ser reconhecida entre eles, e nessa história dessa árvore genealógica, ela vai estar ligada ao rei Davi. Terceiro, essa prostituta aqui, como o texto está chamando. Ela vai aparecer aqui como alguém, preste atenção, tá? Que é um instrumento de bênção. Ela é a prostituta. Alguém olharia e diria, rapaz, o que essa mulher já fez aqui? Dentro desse território aqui, vocês não têm noção, não. Olha, dentro de Jericó, você não sabe o que essa mulher já fez aqui. Olha, tem uns homens aqui que já se acabaram, caíram nos braços dela, que essa mulher é terrível. Você imagina as informações sobre ela. A improvável aqui nos mostra duas coisas. Primeiro, ela não tem nenhum sentimento de autocomiseração. Ela aqui não está olhando e dizendo, ah, eu sou a vítima, eu sou... Não, 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 não. Ela está aqui posicionada. Ela é uma prostituta. Ela não está aqui, olha, eu não vou receber vocês, eu sou... Não, ela recebe, ela ajuda, ela coopera, ela fala, ela ministra a eles. Não tem nenhum sentimento aqui de vitimismo por parte de Raabe, não. Ela está posicionada aqui. Posicionada. Por que eu estou falando isso? Porque tem gente que diz, eu sou improvável, eu jamais serei visto por alguém como alguém que pode, como alguém que tem, como alguém que chegará. Escuta, tu tens de Deus a oportunidade de fazer algo na tua história, e você vai fazer e viver para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado na tua vida. Deus será glorificado na sua história. Deus será glorificado no seu caminho. Deus será glorificado na sua jornada. Deus será glorificado na tua caminhada. Não se coloque como vítima da situação. Não se entregue a um posicionamento de alguém que é vítima. Não se renda a qualquer coisa que queira apresentar você como uma vítima. Você não é. Você pode ter um histórico de queda, você pode ter feridas, você pode ter tido decepções terríveis, você pode ter vivido uma violência psicológica, emocional contra a sua vida espiritual terrível, mas você está de pé. Vai em frente, olhando para frente, dizendo, um dia eu serei uma bênção para a vida de gente nesta terra. Segundo, uma mulher decisiva e decidida a ficar do lado certo das coisas. Ela diz, nós todos tomamos o impacto
impacto quando soubemos do que o Deus de Israel fez com vocês e por vocês, e decidimos no nosso caminho e na nossa caminhada agir. Só que eu não agi para me posicionar contra vocês, muito pelo contrário. Eu estou me decidindo a ser alguém com vocês. Ela decide. Nenhum vitimismo, Raabe, nenhum. Segundo, nenhum tipo de ideia de deixar que vozes influenciem a vida dela. Não, ela é a influência da sua própria vida. Ela dá uma olhada e diz: eu sei de que lado eu devo ficar. É uma decisão que ela toma tremenda. Só que a prostituta aqui, ei, dê uma olhada de novo no capítulo 6 de Josué, por favor. A prostituta aqui, olha, capítulo 6, verso 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe. Aí diz assim: a casa de seu pai, tudo que ela possuía. Verso de número 23. Então os jovens e os espias entraram e tiraram Raabe, seu pai, sua mãe e seus irmãos. Ela é uma bênção para a família dela. Veja, foi uma bênção para os espias no capítulo 2 e agora está sendo uma bênção para a própria casa dela. O que é que eu estou dizendo? Debaixo da direção do Espírito Santo de Deus, que inspira essas palavras, ou traz a iluminação dessas palavras inspiradas ao meu coração e ao meu entendimento nesse momento. Eu estou dizendo a você que Deus mudou a realidade da improvável. A improvável era vista como a destruidora de lar, a destruidora de relacionamentos. Diziam muita coisa de Raabe, mas você olha para Raabe, o que é que você tem? Alguém que o pai vai ser livre por causa dela. Opa! A família inteira vai ser livre por causa dela. Tem parentes que vão ser beneficiados por causa dela. Você consegue entender que num ambiente de morte, de destruição, a vida de pessoas serão preservadas por causa da improvável? Olha, nós vamos destruir Jericó. Ei, por que a gente não vai morrer? Por causa da prostituta que tem na família de vocês. Como é isso? Como é? Dá um susto em todo mundo. Sabe por que você não vai morrer? Por causa da prostituta da família de vocês. O quê? E o que é que ela fez? Ela simplesmente acolheu os mensageiros de Deus. Eu estou dizendo que Deus muda a realidade dos improváveis. Deus muda a história dos improváveis. Deus sabe pegar quem está no chão e fazer de alguém que está no chão alguém de honra na família. Deus sabe pegar quem está acabado, acabada, destruído, destruída, e fazer deste alguém um instrumento do seu favor e da sua bênção para a vida de outros. É aqui que eu quero terminar. Porque você está olhando para Josué dizendo: vão na casa da prostituta. E os mensageiros dizendo: bom, que ela é prostituta, mas que se não fosse ela, a gente não estava vivo. E agora, se não fosse ela, os pais dela e a família e a parentela estariam mortos. Como é que te chamaram? Como é que algumas pessoas estão te chamando ou te chamam? Que tipo de olhar essas pessoas têm para você? Eu diria, para elas você é um improvável. Mas eu quero dizer, diante de Deus, você é responsável por muitos livramentos que Deus está dando a muitas delas, seja da sua parentela ou não. Por isso eu lhe digo, não baixe sua cabeça, não desanime, não perca a sua esperança, não entre em desmotivação, olhe para um lado e para o outro e mova-se com fé, com perseverança, com persistência e com confiança. Sem olhar para você como se você fosse a pior pessoa do mundo, a pessoa mais infeliz do mundo,
a pessoa mais angustiada do mundo, a pessoa fracassada do mundo, você não é. Se você está vivo, está de pé, está preocupado e preocupada com as pessoas que você ama, você não é uma fracassada. Você não é um fracassado, você só é um improvável que Deus levantará por este tempo para fazer através de você, Emanuel, uma grande obra desta terra. Ergue a tua cabeça. Deus te fez um instrumento de bênção para os mensageiros dele, porque ele sabe que a sua vida será útil em tempos de destruição, para livramento de gente que jamais acreditou que seria através de você. Converse com o pai de Raabe pela fé e pergunte, imaginando que essa figura está na sua frente: olhe, o senhor pai de Raabe, por favor, me diga, quem da família era a pessoa que mais merecia crédito? Ele disse: olha, fulano e tal, que convivia um pouquinho mais distante do convívio com a gente, mas que tinha um potencial extraordinário, porque ele carregava consigo 2, 3 formações, e ele falava inglês, ele falava espanhol, ou melhor, na época, falava a língua hebraica, ou a língua dos hebreus, e um pouco carregava um pouco da cultura egípcia, e era educado em ciências egípcias. E vamos perguntar para a mãe dela: olha, a senhora mãe de Raabe, quem seria a pessoa que viraria a realidade da família? Bom, quem seria bom, eu vou falar de pessoas que são um pouquinho mais distantes do convívio de casa, que a gente não teve muita sorte, não. Por quê? Porque a gente tem uma filha, é uma prostituta, e os irmãozinhos dela também não deram para boas coisas, não. Ou tem uns irmãos dela que a gente acredita nele, mas sinceramente, bom, hoje bem, a senhora sabe por meio de quem veio o maior livramento da história da sua família? Por quê? Pela prostituta. Como é que é a história? A senhora só não vai morrer, minha senhora, por causa da improvável, que reconheceu o Deus de Israel como Deus em cima e Deus embaixo para livrar quem tem fé. É por isso que eu citei a árvore genealógica de Jesus em Mateus 1 e gosto de pregar sobre aquilo, porque no mesmo versículo está Raabe e Ruth, as improváveis, como instrumentos úteis do qual se gera a história de Davi. Que Deus abençoe você e que esta palavra fixe na sua mente e no seu coração, porque neste dia você não vai ficar mais aí reclamando e olhando para si mesmo e para si mesma como se fosse uma derrotada. Você, mulher, é uma vitoriosa. Você, homem, é um vitorioso. E o Senhor nos abençoará, porque Ele tem planos com os improváveis. Pai Celestial, muito obrigado por este momento de culto na Tua presença. Faça com que a Tua palavra fixe nos nossos corações e que possamos nos mover cheios de convicção de que o Senhor não é Deus só dos nobres como Josué e dos sacerdotes. Tu és Deus que alcança as prostitutas, os prostituídos, os caídos, os quebrados, os arrasados. Tu és Deus dos improváveis. Continua cuidando da gente, nos ajudando a viver, Senhor, cada dia a Tua graça e a Tua fidelidade, a Tua bondade, o Teu amor. Nos faz alvo de gratidão, nos faz alvo de lealdade, de carinho, de amor. Porque quem planta, Pai, refugiando os mensageiros, sempre colherá grandes livramentos para a sua casa.
Por isso abençoa, 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 abençoa os improváveis. Abençoa aqueles que as pessoas desconsideram. E muda a realidade da casa. Muda a realidade da família. Muda a realidade, Senhor. Através dele e dela, faz dele e dela um homem, pai, em áreas da vida bem-sucedido, bem-sucedido. Abre as portas e favorece cada coração e cada vida. Prospera cada um e cada uma no caminho e na caminhada, para que o teu nome hoje e sempre seja engrandecido na vida dessas pessoas. Que haja uma prosperidade incomum e que haja uma bênção derramada maravilhosa sobre a vida do teu filho e da tua filha. É isso que eu te peço, com todo o carinho do meu coração e da minha alma, no nome de Cristo Jesus, para a glória de Cristo Jesus. Amém, amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, tenha uma tarde linda de paz. Obrigado pelo carinho das orações e aqueles que amam as nossas lives e não deixam nunca de estar crescendo na palavra conosco. Que Deus te abençoe sempre. Um beijo na alma e no coração. Tarde de paz, noite de vitória. E orem por nós em tudo aquilo que estamos fazendo para o Senhor. Não deixe de visitar aí o site, a web rádio, a web TV, tá? Vai lá ouvir mensagem, seja abençoado e compartilhe isso para que outros sejam edificados e abençoados. Um beijo carinhoso, uma ótima tarde e lembre-se, não desista de você, porque Deus não desiste de você e nós também não vamos desistir. Vamos até o fim. Jesus está vindo, Ele vem buscar a sua igreja. Continue firme na sua esperança e fé, porque o tempo é de Deus honrar o nome dEle na vida dos improváveis. Deus abençoe irmã Fernanda, irmã Cátia, Deus abençoe irmã Emília, Deus abençoe irmã Jeane e todos mais que estiveram conosco. Uma ótima tarde, a paz do Senhor Jesus.